Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou feliz em estar aqui com os irmãos, por este convite tão maravilhoso, né? De virmos aqui para adorar e exaltar o santo nome do Senhor, juntamente com a igreja. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede, né? De estarmos aqui, vivos, com saúde. E também quero agradecer ao nosso irmão Eliseu, amigo e irmão, que Deus abençoe. Também ao pastor Abenício, pela confiança, glória a Deus, aleluia. E também pela minha amável esposa, né, que sempre me acompanha. Que Deus continue abençoando ela, em nome de Jesus, glória a Deus. Cada dia mais linda, aleluia. Irmãos, nós vamos nesta noite pregarmos a palavra de Deus. E foi me dado um tema, Eclesiastes, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Eclesiastes e o capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz em rever alguns irmãos também, alguns jovens, alguns adolescentes, alguns netos, né? Miguel, pregadorzão. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz em ver cada um dos irmãos, louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 12, quem achou diz amém. A Bíblia diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. João capítulo 10, versículo 17, versículo 18, a Bíblia diz assim: por isso o Pai me ama, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. João capítulo 17, só mais este versículo, e o versículo 5. João capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Olhamos para a palavra de Deus, livro de Eclesiastes, observando neste livro, lembrando que o livro de Apocalipse é um livro complicado de se pregar, e depois do livro de Apocalipse eu acho o livro de Eclesiastes. O livro de Salmos eu acho um livro bem difícil de pregar. Eclesiastes é um livro também bem complicado. Observamos que Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele estava na sua velhice, já estava cansado, havia conquistado muitas coisas. E Salomão então pega a pena e vai escrever o livro de Eclesiastes. Segundo os historiadores, os estudiosos, Eclesiastes foi escrito em aramaico, grego e hebraico. Alguns críticos chegam a dizer que no tempo que Salomão escreveu este livro, não tinha como Salomão ter tanto conhecimento para escrever da forma que escreveu. Mas nós, como servos de Deus, entendemos que o próprio Deus diz que ele teria sabedoria. Ninguém teve antes e ninguém depois teria mais sabedoria do que Salomão. E Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, os críticos chamam este livro de um livro pessimista. Diz que o livro de Eclesiastes é um livro pessimista. Porém, eu prefiro chamar de um livro realista.
Por que que os homens chamam o livro de Eclesiastes de um livro pessimista? Entende-se que se eu olhasse agora para os irmãos e dissesse assim para os irmãos: ó, assim que acabar o culto, sai com bastante cuidado, porque pode descer um carro desgovernado e atropelar, matar 3 pessoas em frente à igreja. Você vai dizer: misericórdia, como você fala uma coisa dessa? Mas há uma possibilidade de acontecer isso. O sangue de Jesus tem poder. O livro de Eclesiastes, Salomão escreve que às vezes é melhor você estar num velório do que numa festa. Salomão chega a dizer que é mais feliz os que morreram do que os que vivem. Então você vai perceber no livro de Eclesiastes, Salomão escrever a realidade da vida, trazendo para nós que neste versículo que nós lemos, que nós temos que lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os dias maus. Por que venham os dias maus? Porque um dia a gente vai ficar doente. Um dia eu vou ficar doente. Um dia eu vou perder as forças de caminhar para a igreja. Salomão está chamando-nos a atenção para nós lembrar do nosso Criador no momento do nosso vigor. Porque agora que a gente tem saúde, se o pastor nos chamar para fazer um evangelismo de 3 horas, algumas pessoas aqui dentro aguentam ficar 3 horas sem tomar água e caminhar no sol quente. Mas existem pessoas que não conseguem mais. Lógico que aqui dentro todo mundo que está aqui está forte. Mas eu vou contar uma história para os irmãos. A minha mãe hoje, para ela sair de casa para ir para a igreja, ela tem que parar no meio do caminho da casa para o carro. Ela para no meio do caminho para ela tomar fôlego, para ela terminar de chegar no carro. A minha mãe hoje, eu fui visitar ela saiu do quarto e ela parou na porta, descansou um pouco e chegou e praticamente ela se jogou no sofá, porque o corpo dói muito. E aí ela chora, porque ela não consegue ir todos os dias na igreja. Então Salomão, ele está nos chamando a atenção para nós lembrarmos do nosso Criador agora, no momento do nosso vigor, porque nós vivemos agora o presente, e a verdade é que nós sempre vivemos o presente e esquecemos do futuro. Por isso que os críticos chamam ele de um livro pessimista, porque fala mais do mal que acontece com o homem do que do bem. E na verdade Salomão, quando ele chegou na sua velhice, ele havia conquistado muitas coisas. Salomão chega a dizer que tudo o que o coração dele desejou, ele teve, tudo. Então Salomão agora chega à sua idade e diz que tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu na sua vida não passou de vaidade. Ele é o escritor que diz, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Que no original, na verdade, não significa exatamente isso. O original vai significar que fôlego é tudo fôlego, ou sempre fôlego. Ele está querendo dizer que passa muito rápido. E Salomão chama-nos a atenção, um alerta, que hoje é o dia da gente lembrar deste Criador. Esta é a hora de nós lembrarmos desse Criador. Porque eu me lembro bem que quando eu era ainda criança, apesar de fazer bastante tempo, muito tempo, a professora da escola dominical, ela nos buscava na favela. E lá onde a gente morava, ninguém tinha condições. Então, você ganhava um suspiro, talvez uma vez no ano. Acho que os meninos nem conhecem o que é suspiro. Mas passou aqui, eles conhecem. Mas o suspiro era o mais. Aí ele ganhava um suspiro. Aquilo você demorava para comer, porque você queria sentir o gosto daquele negócio. Naquele tempo a gente tinha um vigor para sair de casa, ir para a igreja, ir não sei para onde, andar a pé não sei aonde. Tinha tanto vigor, tanta coisa, mas a gente vivia somente só o presente. E às vezes a gente pintava um mundo melhor para a gente. A gente pintava, não hoje as crianças, o mundo dos meninos hoje é diferente, né? iPhone, né? Essas coisas, né? Na minha época, o mundo que a gente pintava era ter um chinelo novo. Imagina você ter uma Havaiana nova, você colocar uma Havaiana nos pés.
Eu nunca tive uma Havaiana nova quando criança, nunca. Então a Havaiana que eu conseguia ter, que às vezes a gente saía para a rua, você achava algum chinelo, então quando a gente ia jogar bola a gente colocava a Havaiana na mão, que era para não estragar o chinelo. Então essa era a realidade nossa na época. A realidade desse tempo agora, do nosso tempo agora, é outra realidade, glória a Deus por isso. Mas nós temos que saber que, mesmo com essa realidade, mesmo que o mundo, a igreja prosperou da maneira que prosperou, nós temos que lembrar do nosso Criador em todos os momentos. Porque, irmão, o Criador que nos dá vida, que nos dá saúde, que fez tudo isto por nós, às vezes, eu não estou dizendo que isto é regra, às vezes nós esquecemos deste Criador. Às vezes nós, como pais, esquecemos daquilo que passamos e não deixamos os nossos filhos aprenderem também. E a realidade é que nossos filhos, eles precisam ter uma experiência com Deus, como nós tivemos uma experiência com Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que nós tentamos sempre eliminar o problema. Nós eliminamos o problema. E no nosso eliminar o problema, por exemplo, eu falei esses dias na igreja, um estudo bíblico, que se eu quisesse fabricar uma bomba e matar toda a igreja, o que os irmãos faziam para evitar de eu fabricar a bomba? Eles disseram: nós matamos você. Claramente disseram isso. Então pensa bem, já imaginou, não podia cortar meus braços para eu não fabricar bomba e me deixar vivo, mas eles falaram: vou matar você. Além de me matar, existiam outras coisas. Deus, irmãos, Deus, Ele ama tanto o ser humano, que a partir do momento que o mal começou a existir, Deus permitiu que o ser humano conhecesse o mal. Mas Deus enviou o seu Filho para apagar o mal da vida do ser humano e não matar o ser humano. É diferente de nós. Nós costumamos querer eliminar o problema de uma vez por todas. Deus não. Deus é melhor Ele apagar o problema do que eliminar o ser humano, do tanto que Ele ama o ser humano. Então toda a Bíblia que foi escrita, o Espírito Santo que impulsionou os homens, levou os homens a escreverem, foi para que nós tivéssemos um alerta, para que nós lembrássemos deste Criador nos dias da nossa mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia a gente vai ficar doente, um dia a gente vai dizer: quem dera fosse aquele tempo que eu tinha vigor de ir para a igreja, eu tinha condições de ir para a igreja. Agora às vezes a gente vai em 1, 2, 3 cultos, tem que dormir bastante para recuperar, enquanto que a criança passa a noite acordado e vai de manhã na escola dominical, vai à noite para o culto, dorme 2, 3 horinhas, na segunda-feira a criança, ou o adolescente ou o jovem está zerado, e nós estamos procurando ainda descanso. Às vezes passamos o mês inteiro procurando descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão escreve para a igreja que um dia vai chegar o dia mau. E chega o dia mau. Chega o dia que a gente vai fazer o velório daquele ente querido. Chega o dia que nós vamos prantear pelo ente querido. Chega o dia que alguém vai prantear por nós também. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então o tema que foi dado nesta noite é que para nós lembrarmos deste Criador, enquanto ainda nós temos saúde, para quando chegar os dias maus, nós poder dizer igual Paulo: eu acabei a minha carreira. Eu cheguei e acabei a minha carreira. Tudo aquilo que Deus propôs para eu fazer, eu terminei, eu acabei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, quando eu recebi o tema, eu percebi que o livro é um livro forte para se trazer, para pregar para um culto de pré-adolescente. É um livro muito extenso, fala sobre muitas coisas, mas é muito forte para pregar para pré-adolescente. Mas neste versículo que nós lemos, é um versículo que fala muito bem com aqueles que ainda estão no vigor da sua idade. Lembrar do Criador. E às vezes nós pensamos: mas a gente lembra. A hora que a gente vai dormir, a gente ora e diz: Senhor,
me ajuda, me guarda. A hora que a gente acorda, a gente ora também, a gente lembra. Mas o que Salomão está trazendo para nós não é só essa oração na hora de dormir. O que Salomão está trazendo para nós não é só essa oração que nós fazemos no momento que nós levantamos, no momento que a gente vai comer. Porque todo ser humano, chega um dia na sua vida que os pais não estão perto de nós para nós falar não. Às vezes tinha coisa que eu ia fazer, minha mãe gritava: opa, não, mexer nisso aí você apanha. E apanhava mesmo, né? Não mexe nisso aí. A minha mãe falava o não por mim. Mas chegou um dia na minha vida que eu tive que falar não. Chega um dia na vida dos pré-adolescentes, dos jovens, que você tem que falar não. Que os pais não estão por perto para falar o não por nós. Chegou um dia da minha vida que nós estávamos passando no Mercadão Xangri-Lá, e os meus amigos começaram a roubar fruta e disseram: rouba a fruta, vamos levar uma fruta, nós estamos com fome. E eu lembrei da cinta do meu pai, lógico, a gente não esquece. Mas eu lembrei do ensinamento da escola dominical, de alguém que me ensinou na escola dominical, que Deus não dorme, que Deus olha. E eles disseram para mim assim: seu pai não está aqui, sua mãe não está aqui, deixa de ser bobo. E eu lembrei em mim e disse: mas Deus está me vendo. Porque mesmo eu nesse mundo, mesmo eu lá fora, mesmo nesse mundo terrível que eu vivia, eu me lembrava dos ensinamentos. Eu sabia que existia um Deus no céu, que fez os céus e a terra, que Ele estava olhando por mim, e que havia consequência dos meus atos. Então quando eu lembrava das consequências dos meus atos, eu tremia. Eu tremia porque eu pensava: o que será que vai acontecer comigo se eu fizer tal coisa? E Deus, Ele é tão maravilhoso que quando foi passando os tempos, o homem, o dono da banca, ele via que os meninos roubavam. E ele chamava eu e dizia assim: ó, toma aqui 3 maçãs para você. Me dava nectarina, me dava fruta. Na época eu não sabia nem o nome. Nectarina eu não sabia nem que existia. Lixia eu não sabia nem que existia também. Eu descobri lá. Eu estou te dando essas frutas porque você é o único menino que não rouba na minha banca. Então, por eu falar não, eu também tive a bênção de Deus sobre tudo isso. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E eu me lembro que os homens, eles falavam entre eles, eles chamavam eu para descarregar caminhão, para eu levar às vezes algumas frutas no depósito, porque sabia que eu não ia pegar. E falava para mim: quanto é que você ganha por dia aqui? Na época era 1.000 cruzeiros, né? Então eu ganhava a média de 8.000 cruzeiros, 6.000 cruzeiros. Eles falavam: nós te pagamos 10 para você descarregar essa fruta para nós, porque sabia que eu não ia roubar a fruta. Porque eu recebi um ensinamento quando criança. Eu recebi um ensinamento e eu fui crescendo com este ensinamento. Então nos momentos da minha vida em que o inimigo colocou algum prato que era para eu então pecar contra Deus, eu me lembrava do Criador que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu lembrava que eu tinha que dizer um não, porque Deus estava me vendo, o Senhor estava me olhando. E aí nós observamos para a palavra de Deus e nós pensamos: o que Jesus fez por nós, o que Ele fez por nós. Nós lemos estes versículos, o próprio Jesus Cristo dizendo que ninguém tira a minha vida, eu propriamente dou a minha vida. Jesus Cristo está dizendo que Ele deu a sua vida, não tiraram a vida dele. Se você observar, Jesus Cristo não morreu na cruz. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo disse: eu entrego o meu espírito. Ele entregou o seu espírito, porque senão ele não morreria. Porque a morte não podia matar o nosso Jesus. Aleluia. Porque Ele tem poder sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele entregou o seu espírito. Ele diz: eu entrego o meu espírito, senão Ele estava vivo até hoje. Ele entregou o seu espírito. Por isso Ele diz: eu mesmo dou a minha vida. Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo deixou o seu trono de glória para morrer, entregar a sua vida na cruz do Calvário.
E aí a gente fica imaginando, Jesus deixou o seu trono de glória. Não, Jesus deixou o seu trono de glória, deixou a sua glória e se limitou a um corpo humano, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, adorando e engrandecendo o santo nome do Senhor. E agora eu te faço uma pergunta: como é que Cristo se limitou a um corpo humano? Jesus Cristo veio e se limitou a um corpo humano por 33 anos e meio aproximadamente, e voltou ao seu corpo. Não. Paz, meus irmãos, Jesus Cristo se limitou a um corpo humano por toda a eternidade. Mas tudo bem, como é que nós sabemos que Jesus Cristo se limitou a um corpo humano por toda a eternidade? Se um crente morre cego, quando ele chegar no céu, ele vai enxergar? Sim ou não? Sim, ele vai enxergar. Se alguém morre sem a perna, como meu pai morreu sem a perna, que foi amputada, quando ele chegar no céu, ele vai ter as duas pernas. Ele vai ter as duas pernas, porque Deus vai transformar o nosso corpo em um corpo de glória. Aleluia. Mas o nosso Jesus, quando ele ressuscitou e ele retornou ao céu, ele foi glorificado, ele se apresentou aos discípulos e ele disse aos seus discípulos assim: toca aqui na minha mão e vê o furo dos cravos, aqui do lado a lança. Jesus Cristo carrega as marcas do cravo em seu corpo glorificado, mas limitado em um corpo humano. Por isso ele diz ao Senhor: me glorifica agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, se limitou a um corpo humano, anda com os ferimentos nas mãos, para que entendemos que ele seja Jesus por toda a sua eternidade, porque ele amou a sua vida, porque ele amou a minha vida, para que nós estivéssemos aqui, recebêssemos o Espírito Santo capacitasse a igreja para pregar, para falar em línguas estranhas, para receber dons espirituais, para que nós nos reuníssemos hoje para adorar o teu santo nome e dizemos: vamos lembrar do nosso Criador no dia em que ainda temos vigor, no dia em que ainda temos saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus Cristo, Ele nos amou de uma tal forma que falta palavra para a gente explicar este amor de Deus por nós. E aí, irmãos, nós estamos às vezes pensando: Deus me amou, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém, glória a Deus, aleluia. A gente está aqui, não é só isso. Não é só assim. Jesus Cristo, ele fala que ele tinha esta glória antes que o mundo existisse. Então ele se dispôs, ele se limitou a um corpo humano. Mas Jesus Cristo, ele era 100% Deus, mas ele deixou de ter glória. Aquela glória que Moisés queria ver em Deus, Jesus Cristo deixou de ter ela, para se limitar na terra a um corpo humano. Ele deixou de ter esta glória tão magnífica e se limitou e nasceu de uma mulher. Automaticamente Jesus Cristo chorou, automaticamente ele sorriu, automaticamente Maria balançou ele no colo, e muitas vezes fez ele parar de chorar, e muitas vezes fez ele dormir também. É óbvio que muitas das vezes Maria também repreendeu ele como criança, é automático, isso a gente entende isso aí. Então nós observamos que Jesus Cristo, ele não só amou, mas ele se limitou a estar ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Jó, ele fala para Deus: Deus, porventura o Senhor tem olhos de carne, o Senhor é como nós, é como assim, sem Jó saber o que estava falando. Mas Jesus Cristo se limitou a um corpo de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou toda esta glória por amor a nós. Aí nós nos reunimos. Às vezes nós nos reunimos, não é todas as vezes, mas às vezes nós nos reunimos e nós dizemos: olha, eu não senti nada. Eu fui no culto, mas hoje eu não senti nada. Mas por que nós não sentimos nada se Jesus Cristo fez tudo isso por nós? Será que o nosso amor está se esfriando? Por certo que se nós lermos a palavra,
No momento em que a gente lê a palavra ela tem que mexer dentro de nós. Ela deve mexer dentro de nós quando nós lemos a palavra. Se nós estamos lendo a palavra e a palavra nós estamos lendo como estamos lendo o gibi, então alguma coisa está errada com nós, porque a palavra ela é viva e eficaz. Então nós estamos olhando agora para uma palavra em que nós devemos lembrar deste Criador. Então no momento em que não acontecer alguma coisa na nossa vida, nós devemos lembrar que este Jesus, Ele nos amou de uma tal forma, que Ele se limitou a um corpo humano. Então é mais do que sublime a gente dizer não. É mais do que sublime alguém nos chamar de careta e a gente poder dizer não. No colégio, quando eu me reconciliei com Jesus, eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos. Então os meus amigos estavam acostumados a eu dar mortal, pular e tal. E chamavam, fulano ali mexeu com a gente, eu ia e resolvi o problema, é para brigar, vamos brigar. Então eu era o camarada do já. Mas de repente, os meus amigos disseram assim: e aí? Vamos, tem um cara ali no Jardim do Sol que ele mexeu comigo. Falei para ele que você ia lá pegar ele, vamos lá. E eu disse para o menino: não, eu não vou mais. Eu brigava todo dia. Quando eu parei de brigar, eu brigava 2 vezes na semana. Então aí eu falei: não. Mas por quê? Jesus Cristo me transformou, louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém disse para mim assim: mas como assim Jesus Cristo te transformou? O que aconteceu? Eu falei: eu fui na igreja. E lá na igreja, eu fui na igreja, no dia que eu fui para aceitar Jesus. E lá na igreja a mocidade louvou o Senhor com um hino. Um hino maravilhoso, a mocidade louvou o Senhor. E aquele hino ele tocou dentro de mim. Aleluia. O hino do Voz da Verdade, um hino chamado Liberdade. Ele falou lá dentro de mim. E eu precisava que Jesus Cristo me libertava. E aquele hino falou dentro de mim. E o Espírito Santo começou a movimentar. E eu fui transformado naquele dia. Aleluia. Então agora, todas as vezes que alguém me fazia um convite, eu lembrava do Criador. E então eu falava: não dá para fazer mais. Eu mudei, é diferente. Algumas pessoas disseram: isso não vai durar muito tempo não. Até ele arrumar uma namorada na igreja, aí ele já vai sair da igreja também. Isso vai demorar muito tempo, não, logo ele está com a gente de novo. Mas para a glória de Deus, Jesus Cristo segurou na minha mão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, porque Jesus Cristo ainda faz obra. Deus ainda faz a obra na vida de jovens, na vida de adolescentes, louvado seja o nome do Senhor. Na vida de pré-adolescentes, engrandecido seja o nome do Senhor. Na vida de crianças, aleluia, louvado seja Deus. E aí então, irmãos, quando eu chegava na minha casa, ainda muito jovem, não tinha culto. O culto era terça, quinta, sábado, domingo. E segunda, quarta e sexta não tinha culto. Então não tinha ensaio também do ciclo de oração. Ensaio era mais no fim de semana. Ensaio dos jovens era fim de semana. Tudo era fim de semana, não tinha meio de semana. Então na segunda-feira eu lia a Bíblia e pregava. Sede de Deus, lembrar do Criador. Então nessa época, todas as vezes que eu estava sozinho, eu lembrava deste Criador. E eu ficava tão feliz porque eu tinha um pesadelo. Porque nesse pesadelo eu ia caminhando e eu caía num abismo. E esse abismo ele não tinha fim, eu me desesperava caindo. E quando eu estava chegando no fundo desse abismo, uma mão me pegava e ela me levava, me colocava no caminho de volta. Todos os dias eu tinha esse pesadelo. Eu comecei a ficar apavorado porque eu pensei que eu ia morrer. E aí no dia em que eu levantei a mão e eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, esse pesadelo nunca mais eu tive. Aleluia. Então isso me deixava eu grato. E eu orava e eu louvava o Senhor. E eu lia a Bíblia porque eu dizia: Deus me livrou. Eu lembrava deste Criador.
Então a nossa vida, a realidade é que nós nos esquecemos de muitas coisas. Por isso Deus deixou escrito. A gente esquece. Os pais que estão aqui, às vezes você não fala para o filho, ó, quando você chegar da escola, você dobra a camiseta, a blusa, e deixa aqui, e pega a bolsa e deixa aqui. E quando você chega à tarde do trabalho, ou depois que a criança chega da escola, a única coisa que ele fez foi esquecer do mandamento que você diz. É ou não é? Aí a mãe fala, não é para deixar aqui, porque vem alguma visita e a casa está bagunçada e tal. É o sermão que mãe faz, toda mãe faz, é natural. Mas a gente tem essa tendência sempre de esquecer. A minha mãe falava para mim assim, ó, põe tal coisa aqui. Aí a gente esquecia. Só que daí o chicote estralava, né? Daí a gente lembrava. Põe tal coisa aqui. A minha mãe falava, vou falar a terceira vez, hein? A minha mãe sempre falava isso. Eu estou falando a terceira vez. Aí era um abraço para o gaiteiro, como dizia meu pai. Aí a gente apanhava. Daí nunca mais a gente esquecia. Porque a gente tem a tendência de esquecer. E Deus, irmãos, Ele sabe que nós esquecemos de muitas regras. Precisava escrever para a gente lembrar de Deus? Pensa bem. Se você for pensar bem, fala, precisava escrever para a gente lembrar de Deus? Não. Todo mundo lembra de Deus. Na hora ruim a gente lembra. Está caindo, meu Deus do céu. Um acidente, meu Deus e tal. Deus escreveu, lembra-te do teu Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja é para se lembrar deste Criador. A igreja não é para lembrar do Criador só nos dias ruins. A igreja é para lembrar do Criador também nos dias bons. Porque o Criador sabe fazer o bem para nós. Nós se alegramos muito quando recebemos um sim. A gente... Pai, deixa eu ir lá na casa de fulano. Vai, filho, nossa, aquilo ali é o melhor pai do mundo. Quando fala não, fala, meu pai é chato, minha mãe é chata. E com Deus, o não de Deus tem que ser recebido como um sim. Você já viu alguém preparar um hino para louvar o Senhor porque Deus falou não? Já viu alguém falar assim, ó, irmão, estou preparando um hino para louvar o Senhor porque Deus falou não para mim, que não era para me fazer, então estou louvando o Senhor, glorificando o nome dele. Ninguém faz isso. Mas era para a gente aceitar o não de Deus como um sim. A regra era para ser assim, porque o não de Deus vai nos fazer bem amanhã. E a gente sempre tem a tendência de esquecer deste Criador. E nós deveríamos orar para fazer tudo. Eu me lembro que o meu pastor, ele dizia para mim assim, meu filho, tudo que você for fazer, você ora primeiro. Eu falava, mas tudo que for fazer, você ora primeiro. Então a gente ia beber um copo de água, você orava, beber um copo de água. Você ia fazer tal coisa, você orava e tal. Porque era ensinado assim. Dos pastores antigos, pastor Ivo Luiz de Souza, um dia, alguém falando que ele foi atender o telefone, o celular dele tocou, ele pegou o celular, fez uma oração e atendeu o celular. Os meus pastores faziam isso, ensinavam assim. Isso em 1982. Eu era criança, não sou tão velho assim não, gente, era criança. Eles já faziam assim. Então você percebe que esses homens estavam orando sem cessar, lembrando do Criador. Para atender um telefone, você vai fazer uma oração? Mas ele orava, e ele atendia o telefone. Você faz oração para beber água? Não, mas ninguém faz oração para beber água. Mas tem gente que faz, alguém aprendeu assim, alguém fez assim. Mas o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo sobre lembrar-se do Criador. Eu estou dizendo sobre a gente ter uma comunhão com este Criador. Eu estou dizendo que em todos os detalhes da tua vida você ter Ele como primazia na sua vida. Eu vou prestar um vestibular, então você ora, Deus, eu vou prestar um vestibular para eu ser bênção na sua obra, na sua casa. Então o Senhor me ajuda. Se eu passar é bênção, se eu não passar eu vou louvar o Senhor, porque o Senhor não deixou eu passar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fui fazer a minha prova da autoescola, tinha
sei lá, acho que mais de 100 pessoas fazendo a prova. E tinha eu e uma outra irmã. E começamos a orar na fila. Nós orando no Detran. Eu tinha 20 anos mais ou menos. Nós começamos a orar. E o rapaz da autoescola olhou para mim e falou: o que vocês estão fazendo? Não dei bola, que estavam orando, não podia parar, né? Começamos a continuar orando. Ele falou: o que vocês estão fazendo? E nós continuamos orando. Aí acabei a oração, falei: a gente está orando para passar no teste. Quando ela for fazer o teste, eu oro por ela. E quando eu for fazer o teste, ela ora por mim. Ele falou: deixa de ser bobo, rapaz. Aqui é você, é a sua capacidade. Não adianta a oração. Você tinha que ter dirigido um carro para você passar. Dirigido a moto. Aqui você não vai passar, não existe oração. Eu falei para ele: para você não existe, mas para nós existe. Nós vamos passar por causa da oração. Só eu e ela passamos. Só eu e a moça passamos. Ah, mas eu fui bater no ombro dele, além de ser novo ainda, inexperiente com Deus, eu fui bater no ombro dele. Falei para ele: quem é que passou no teste? Desse dia do Detran, agora que o meu filho se batizou, foi um rapaz, um negrão, também assim igual eu assim, foi correndo lá na sede. Eu te conheço. Falei: me conhece da onde, meu Deus? Pensei que era das brigas minhas do passado. Ele falou assim: eu te conheço lá do teste do Detran. Você era servo de Deus, você orou, você pregou para mim lá no teste do Detran, e hoje eu sirvo ao Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Então são coisas que você lembra desse Criador, e Ele mostra para você que Ele está nessas atitudes, porque você lembrou dEle, você fez menção do nome dEle, você falou do nome dEle, o nome dEle está sendo glorificado por intermédio da tua vida. Então Deus, Ele é o mais interessado em se colocar de pé e manifestar a sua glória e a sua misericórdia, para dizer: aqui está alguém que se lembrou de mim, que é servo meu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Mas às vezes a gente fala: Deus, por que o Senhor fechou essa porta? Deus, por que o meu tio não vem mais em casa? De repente esse teu tio ia perverter o seu caminho, ou perverter o caminho dos seus filhos. Por isso que Deus fechou a porta, e esse teu tio não vir mais na sua casa. Aquela porta de emprego que Deus não abriu, de repente não ia dar certo para você. Por isso Deus não abriu aquela porta. Tudo o que Deus faz é bom. Eu estava trabalhando à noite na empresa que eu trabalhava, das 11 às 7h30 da manhã. Eu queria mudar de horário. Disse: Jesus, abençoa que eu mude de horário. De repente saiu notícia que meu sogro estava com câncer. Sangue de Jesus tem poder. Que notícia é essa? É meu sogro com câncer e tal. Minha mulher, por causa do estado emocional, começou a passar mal. Deu 2 infartos na minha mulher. E sangue de Jesus tem poder. Do infarto foi aqui na igreja. E foi um negócio assim que eu falei: misericórdia, Jesus. E aquele dia aqui na igreja eu pensei que ela ia partir, que ela começou a ficar branca. E eu falei: agora, eu sei fazer massagem cardíaca, que eu aprendi na escola, mas naquele momento sumiu tudo. Quando eu pensei em fazer massagem cardíaca, os irmãos já começaram a repreender o espírito da morte. Falei: sangue de Jesus tem poder, o negócio está feio. Aí ela voltou, já não se lembrando de quase ninguém, glória a Deus. Aí o negócio foi apertando, eu não conseguia dormir de dia e tal. Aí cheguei no gerente, falei: ó, minha vida está assim, 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 assado. Ele falou: vou mudar você de horário. Olha, vou mudar você de horário, você vai passar para de manhã. Agora eu entro às 5, 3 horas da tarde eu estou dentro de casa. Aí você diz para mim assim: nossa, mas que tanto de coisa ruim. Não sei, eu sei que eu mudei de horário, eu só pedi para mudar de horário. Mas não, irmãos, eu não estou dizendo para você: não, Deus fez, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que essa circunstância levou eles a ter misericórdia de mim, mudar eu de horário, e eu mudei de horário, e glória a Deus, e me promoveram, e eu não estou mais no que eu fazia, eu fui promovido, glória a Deus por isso. Então, dentro dessas coisas que aconteceram, que nós aprendemos mais com as coisas ruins que acontecem, são portas que Deus fecha, nossa vida, mas que Deus se manifesta como Deus em nossa vida. Ele mostra a sua glória, louvado seja o santo nome do Senhor. E aí nós dissemos assim: mas Ele é Criador, Ele não pede opinião. Já imaginou se Deus pedisse opinião? Fala: filho, o que você quer que eu faça agora? Ah, filho, se Ele pedisse para mim uma opinião, fala: Jesus, me deixa riquíssimo agora, aleluia. Eu ia falar isso para Ele. Você falaria o que para Ele, meu filho? Mesma coisa? Aí eu estou falando.
Deus me deixa eu riquíssimo agora, aleluia, louvado seja Deus. Se puder dar uma transformação, deixa também mais bonitinho, aleluia. Eu ia pedindo essas coisas, mas ele não pede opinião. Jesus, que nunca a doença chega na minha casa, não, que eu suba no arrebatamento, seja uma bênção, aleluia, glória a Deus. Mas Deus não pede opinião, porque Ele é Criador. Então a gente tem que apenas lembrar desse Criador, falar: Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor conhece o amanhã, o Senhor sabe do amanhã. O que eu estou achando que vai ser bênção, amanhã para mim pode ser um desastre. Sabe por quê, irmãos? O horário está avançado. A minha sobrinha estava falando para mim hoje que Deus falou muito com ela durante toda a sua mocidade. E uma das palavras que Deus falou na mocidade dela foi essa: lembra de teu Criador. E quando Deus falou isso com ela, ela gostava de um rapaz, que ela é casada hoje, e ela falou assim, alguém falou: minha filha, esse menino aí não está na igreja e tal, você vai sofrer com ele. Ela falou assim: eu estou disposta a pagar o preço. Aí eu falei para ela, aí hoje a gente estava conversando, falei para ela: se você soubesse qual era o preço, era fácil, financiava em 4 anos, né? Já tinha acabado de pagar, já tem 20 anos de casado, né? A gente empresta um cartão de um, cartão de outro, financia e paga. Você sabe qual é o preço? Falei: agora você não sabia qual é o preço. Falou: então, e agora, tio, eu sofro há 20 anos com ele. Sofre mesmo, ele já fez muita coisa. Ele já proibiu ela de ir na igreja, já proibiu ela de orar, já proibiu ela de receber o Espírito Santo. Não tem como proibir, mas na cabeça dele ele proibiu, né? Louvado seja Deus. E a gente, como servo de Deus, você entende que isso é o preço que ela falou que estava disposta a pagar, mas sem saber qual é o preço. Não era muito mais fácil ela vir na igreja e pegar alguém que a gente conhecia do que um desconhecido? Não era mais fácil? É lógico que o meu caso, eu casei com a minha mulher também não era crente. Quando eu casei, não, desculpa. Quando eu namorei, quando eu conheci minha mulher não era crente. Ela se converteu e glória a Deus, aleluia. Isso não é só que no caso da minha mulher é uma exceção. No caso de algumas pessoas é uma exceção. A regra é sempre a pessoa sofrer. No caso da minha sobrinha, a regra dela foi sofrer porque ela disse: eu estou disposta a pagar o preço, sem saber que preço ia pagar. E glória a Deus, aleluia. Agora tem 2 anos que Deus está fazendo a obra. Agora ela pode sair, pode pregar, pode falar em língua estranha, porque Ele autorizou. Não sei como que Ele acha que autorizou, mas em todo esse tempo ela está lembrando do Criador, para que Deus venha fazer a obra na sua vida. Porque Deus não pede opinião para nós do que Ele tem que fazer, o que Ele deixa de fazer. Então o negócio é dizer: Deus, o amanhã pertence ao Senhor. Então o Senhor prepara para mim o meu amanhã. O Senhor faz por mim, louvado seja o nome do Senhor. Lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade. Até para namorar, para casar, lembra dele, aleluia. Para que você tenha uma vida feliz, uma família feliz, louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, irmãos, a gente faz igual Acabe, né? Acabe, tanta mulher em Israel. Acabe conheceu a Jezabel. Tanta moça em Israel. Acabe olhou para o pai dele e falou: não, pai, eu conheci a Jezinha. Jezinha lá eu esqueci o nome da terra lá. Lá na terra lá, a Jezinha, eu quero casar com ela. E aí Israel sofreu, Acabe sofreu, a família o povo de Deus todo sofreu por causa dessa decisão errada. Então nós temos que entender que em todos os momentos da nossa vida, esse sacrifício de Jesus Cristo por nós é para nós lembrarmos do nosso Criador, aleluia, louvado seja Deus. É para que você se sente e pense e diga: Ele fez algo por mim mais do que eu imaginava. Ele se limitou a um corpo humano por toda a eternidade, para que eu pudesse ter vida, e vida com abundância, louvado seja o nome do Senhor. Para que eu pudesse ter vida, e vida com qualidade, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Neste momento, irmãos, são 9h20, eu quero, como servo de Deus nessa noite, eu quero honrar os pré-adolescentes, que eles possam louvar o Senhor mais uma vez com um hino que eles louvaram, que eles possam vir aqui na frente louvar o Senhor mais uma vez, este hino em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E lembrarmos que este Criador, irmãos, Ele é o mais interessado em nos abençoar, aleluia.
Este Criador, Ele é o mais interessado em nos dar a bênção, aleluia, para que todos possam conhecer a sua glória por intermédio da vida dos servos de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.